Senhores, o CESP tem um estilo um pouco diferente de perguntar. Por vezes, A, B, C, D e E. Às vezes vem em múltipla escolha, como vem na Carlos Chagas. Mas, nas grandes provas que nós conhecemos, são considerados o quê? Alguns itens onde você vai julgar certo ou errado. E o problema dessas provas é a segurança que se deve ter, porque cada item errado anula uma certa. Senhores, vocês já fizeram as questões aí, e nós começamos com uma questão que fez muito sucesso na época, que foi uma prova de analista, e uma prova razoavelmente recente, julho de 2008, diz assim: a Constituição, conforme seu próprio texto, pode ser emendada por meio de iniciativa popular, desde que o projeto seja subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos 5 estados, com não menos 0,3 eleitores em cada um deles. Senhores, no primeiro momento essa questão é lindíssima, como todas do CESP. Então o aluno julgaria certo, como muitos devem ter julgado. Não fiquem preocupados se erraram ou acertaram, o importante é aprender. É lá na prova que tem de fazer gol. Nós temos de aprender, ter humildade para ver o que errou, o que não errou. Não fiquem aí, como se diz, encanados com isso. Vamos, a primeira coisa, observar o quê? A iniciativa popular está prevista na Constituição? Está. Por que o aluno erra antes de eu mostrar o esquema? Porque como que é feita uma iniciativa popular? Senhores, é o pontapé inicial para um projeto de lei. O povo, todo o poder emana do povo, não é isso que nós aprendemos lá no artigo 1º? Poder constituinte originário, isso é lindo. Então, a iniciativa popular é uma maneira que nós temos de apresentar esse projeto, que depois será discutido, votado. Ninguém vai se reunir em praça pública e votar a lei A ou B, não é isso. Mas a iniciativa popular, a gente só aprende que ela é dividida como 1% do eleitorado em pelo menos 5 estados, com 0,3% em cada um. Muito bem, mas isso em nível nacional. A pergunta é, e se alguém diz para você, como que é a iniciativa popular em âmbito estadual e municipal? O aluno não sabe, por um motivo óbvio. Ele aprendeu uma num dia, a outra quando o professor apareceu 3 semanas depois e a outra no outro semestre. Como que você vai colocar isso na cabeça? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um quadro comparativo. Então, por favor, vamos a esse quadro comparativo. Bem, a iniciativa popular pode estar no 61, parágrafo 2º, no 29, 13 e no 27, parágrafo 4º. Vocês vão aprender de uma vez só as 3 e nunca mais vão errar. A primeira, com todo respeito, é a mais fácil. No mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, não menos de 3/10. Ok. E no municipal? 5% do eleitorado. E no estadual? A lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Senhores, isso não pode ficar sendo decorado, tem de saber de cara. Falou iniciativa popular, âmbito federal, 1%, 5 estados, 0,3%. Falou município, 5% do eleitorado. E o estado? Não, aí cabe a lei. Não está na Constituição. Muito bem. Meio caminho andado. Professor, isso me leva a crer que essa resposta está certa. Agora temos um problema. A grande questão, cabe iniciativa popular quando se fala em emenda constitucional? Senhores, vamos ver quem pode propor emenda à Constituição. Vamos ao artigo 60 da Constituição. Os legitimados para propor emenda, proposta de emenda à Constituição, são 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 no mínimo dos membros do Senado, não é é ou. Quem mais? O presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Pararam lá, como eu disse, deixaram o pause, observaram, porque não foi objeto dessa questão especificamente, mas toda hora Carlos Chagas pergunta, o CESP, quem pode propor emenda? Está lá. Muito bem, já temos elementos para matar a questão. Esse item está errado. Por quê? Senhores, primeiro, não há previsão constitucional de iniciativa popular para emenda à Constituição. Ok?
Professor, mas o senhor me perdoe. Todo poder emana do povo. Deveria ter iniciativa popular também para alterar a Constituição? Sim. Alguns autores dizem isso? Sim. Com razão? Sim. O entendimento das provas? Não, porque não há previsão. Só gostaria de dizer uma coisa para finalizar. Tomem cuidado. Nas constituições estaduais, há previsão expressa de emenda à Constituição por iniciativa popular. Um exemplo, a Constituição Paulista. Nossa Constituição do Estado de São Paulo, por exemplo, prevê iniciativa popular para emenda constitucional. E mais da metade das unidades federativas assim o fazem. Porém, a literalidade da Constituição não permite.